Minha Nossa Senhora, tantas coisas pra gravar. Eu nem sei por onde eu começo. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Na Estante. Bom, hoje estou passando aqui para falar de um assunto que talvez seja um pouco polêmico. Quero deixar bem claro antes de começar o vídeo que esta é apenas a minha opinião. Quando eu terminei de assistir o filme Por Lugares Incríveis e eu fui lá no Instagram e eu coloquei a minha opinião, teve uma galera que me linchou, que não servia pra nada o meu comentário, porque eles estavam abordando um tema super importante, eu tava tirando o sentido daquilo que eles estavam fazendo. Enfim, uma série de bostejamento lá no Instagram. E que me incomodou um pouco, porque eu acho que assim, estamos falando de um livro que aborda a temática sobre respeito aos outros, né? A importância de não ter esse ódio gratuito das pessoas, o quanto uma coisa que você fala pode impactar de forma negativa na vida de alguém. Então eu acho que depois de ler e assistir o filme, uma pessoa aí na internet atacar outra apenas porque tem uma opinião divergente, não sei se cabe. Então eu estou aqui antes de mais nada para deixar bem claro que é a minha opinião e que tá tudo bem se vocês gostaram. Eu amei o livro, só que como adaptação eu achei bem fraca. E é isso, do mesmo jeito que eu respeito quem gostou, eu espero que respeitem a minha opinião de não ter gostado também, porque tá tudo bem. Antes de mais nada, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, tá bom? E seguir a página lá no Instagram. Então vamos começar pelo seguinte fato de que a Netflix deveria ter dado um outro nome para aquele filme, não deveria ter sido Por Lugares Incríveis, porque não tem nada do livro. Eu acredito que além dos nomes dos personagens, mais nada ali teve algum sentido e uma conexão com o livro. Como eu já expliquei, ele aborda temas pesados como, por exemplo, bullying, suicídio, bipolaridade. E eu acredito que em um ponto a Netflix acertou porque eles não romantizaram isso. Só que o que eu acho? Que eles não romantizaram aquilo porque realmente não foi falado. Ai, Natália, mas o tema é esse, tá ali. Nada daquele filme deixou claro o que estava de fato acontecendo. Foi tudo tão jogado, foi tudo tão corrido que nada fez sentido. Muita gente falou, ai, mas o filme serviu pra conscientizar as pessoas sobre o suicídio. Gente, não, aquele filme não serviu pra absolutamente nada. Ele nem abordou o tema do suicídio. Teve a cena do começo do livro que o Finch salva a Violet ali quando ela tá cogitando a hipótese de se jogar da ponte. Mas, gente, acho que depois disso, do nada, ele se mata e fica por isso mesmo. Nada foi bem explicado. O Finch é um personagem muito complexo. Mesmo no livro é um pouco complicado de entender o que passa na cabeça dele. No filme não diz aquilo, sabe? Como uma pessoa, eu sempre tento assistir adaptações literárias sem pensar muito no livro, mas nesse caso não foi possível, porque nada foi explicado. E eu sei que eu já falei isso 1000 vezes, mas é porque eu tô indignada que como conseguiram fazer um filme deste nível, com uma obra tão boa e tão rica como foi Por Lugares Incríveis. E o que mais me espanta é o fato da autora tá naquele processo criativo. Então, assim, sabe, não fez sentido. Gente. Próximo ao supermercado do Jardim das Palmas. Um caminhão carregado de chocolates. Chocolate? Foco. Enfim. No livro temos a Violet, que ela é uma personagem que acabou de perder a irmã. E ela sofre muito com isso porque elas são muito próximas e em um determinado momento ela cogita a hipótese de se jogar e se matar. E é aí que ela conhece o Finch. O Finch, ele ajuda ela a descer da ponte, só que o Finch tem aquela imagem já de garoto problema, ele é a aberração da escola, sofre muito bullying por conta disso. E ele tem muitas questões e que nós vamos descobrir apenas
ao longo do livro, né? São pequenos detalhes, mas eu acredito até que não tenha mudado tanto um contexto. Eu acho que quando a gente assiste uma adaptação literária, a gente sempre espera que não vai ser 100% fiel, porque é muito difícil disso acontecer. Mas eu acho que pelo menos a essência do livro tem que estar na obra, e não estava. A Netflix, no meu ponto de vista, eles quiseram fazer um filme romântico contando a história da Violet e do Finch, e no final das contas nem pra isso prestou, porque foi assim, ó, do nada eles se apaixonaram ali naquele processo do filme, e no livro isso demora muito, assim, eles vão dar o primeiro beijo depois da metade do livro, sabe? Então acontecem muitas coisas. O Finch é muito importante pra ela nesse processo de cura, né? Porque ela tá tentando se encontrar de novo depois de ter perdido a irmã. E de certa forma, a Violet, ela ajuda muito o Finch nesse processo dele permanecer acordado. No filme, esse quero ficar acordado, permanecer acordado, é destacado mais de uma vez, mas não é explicado o que é o estar acordado. E até mesmo pra gente, quando lê o livro, foi um pouco difícil ter aquela definição do que é os apagões que o Finch tinha, né? O que era aquilo. Então, se pra gente que já leu, com toda a história muito detalhado, ficou meio vago, imagina no filme. Ele simplesmente sai jogando, quero ficar acordado. E ninguém entende. Ele tem pensamentos suicidas e muitas questões. E é muito importante o papel da família dele nisso tudo. Mano, não é possível. De novo. Quando tiraram a família do Finch, eu fiquei assim... Tipo, não deu mais. Não deu. Quem leu sabe que a família do Finch é 100% essencial na história dele e no processo de formação do personagem. Então, você simplesmente tirar a família do Finch do contexto da história descaracterizou ele totalmente. Aquele não é o Finch. Eles tentaram passar uma imagem do Finch, good vibes, assim, sempre positivo. E o Finch não é aquilo. O Finch é uma bagunça de sentimentos, de pensamentos, de emoções, em detrimento de tudo que ele já passou com a família dele. O pai dele era alcoólatra, espancava a família dele. A mãe faz assim, ó, finge que não tá vendo nada, sabe? De todas as questões que tem com o filho, e ela finge demência dentre todos os processos. Não tô julgando os pais do Finch, eu só tô dizendo que isso foi essencial pro Finch ser quem o Finch é. E eu acredito que eles não terem colocado isso no filme foi o maior erro de todos. E olha que teve erro pra caramba, mas eu acho que isso foi um erro muito grave. Porque se você assiste o filme, foi a concepção que eu tive de que ele era apenas um garoto egoísta. Explosivo e egoísta. Foi a sensação que eu tive. Tem uma parte também que colocam no filme os post-its na parede com os pensamentos e opiniões e enfim deles. E pra que aquilo? Em nenhum momento foi citado, em nenhum momento foi explicado. Eles quiseram colocar isso na caracterização do quarto do Finch, tudo bem, mas jogado, sem motivo, sem propósito. Então era melhor não ter colocado. Porque as pessoas assistiram, nossa, mas o que são aqueles post-its? Eu mesma recebi mensagem, gente, não entendi nada daquela parte do post-it, o que foi isso? Me explica! Então não faz sentido. Teve aquela música também que ele fez pra Violet no filme, e no livro é tão mais profundo, é tão mais com sentido. E a própria Violet mesmo, né, no livro ela é uma pessoa mais fechada, ela demora muito pra sair desse processo, desse luto que ela tá passando. Outra coisa também que nos filmes me incomodou, mas eu também não sei até que ponto, porque os dois eles tinham conselheiros na escola, tanto Finch quanto a Violet, pra ajudar eles nesse processo, né? Nos Estados Unidos parece que isso é muito comum nas escolas. E nos livros eu achei eles muito irresponsáveis, principalmente o conselheiro do Finch. Ele sabe que o menino tem pensamentos suicidas, ele tem bipolaridade, toda a questão, em nenhum momento isso é tratado realmente como precisa ser tratado, e o auxílio como precisa ser oferecido é dado pra ele, entendeu? Então eu acho que eles foram conselheiros super negligentes e irresponsáveis,
tanto quanto a família do próprio Finch. Não tô contando o pai, porque o pai dele a gente já sabe que é um cocô e que não ia fazer nada por ele. Mas eu digo no sentido da mãe. Eu sei que cada pessoa reage de um jeito em determinadas situações, mas essa negligência da família, inclusive da própria irmã, mas que também não tem nada a ver com isso, porque ela também é nova, enfim, me incomodou. Ele não tinha aquela relação com a irmã dele que colocaram no filme, de eu te amo, ai, vem cá, me abraço, faço tudo por você. Em nenhum momento isso é colocado. Ela apenas ajuda ele porque ela recebe as ligações e apaga da caixa postal. Então acontece o filme passa, assim, em segundos, acontece tudo, eles tentam construir os personagens muito rápido, isso não acontece, porque eles ficam muito mal elaborados, até mesmo a própria Violet, que eu achei que de todos os aspectos do filme, eu achei que ela foi mais caracterizada realmente com aquilo que a gente espera quando lê o livro. Mesmo assim, faltou essência ali, e eu não tô julgando os atores, eu não tô julgando a atuação de ninguém, eu estou julgando a adaptação de roteiro no processo de caracterização de personagens, tá bom? É isso. Não tô culpando a menina, não tô culpando o próprio Finch, o próprio ator. O meu ponto aqui é de indignação. A Violet e o Finch, eles têm conversas extremamente ricas pra gente poder entender cada um. E isso não foi colocado nas telas. Tanto a parte que eles falam sobre o efeito gravitacional de Plutão, enfim, várias referências. Até mesmo a parte da própria carta de suicídio que eles acham de uma mulher famosa. Isso foi colocado no livro, mas também foi assim, ela pegando quotes da carta e jogando pra eles, e não é bem assim que acontece. Então, a minha sensação foi de que a gente teve um filme que foi legal, mas como adaptação foi uma porcaria. Me desculpem, mas foi uma porcaria. Eu acho que eles podiam ter se baseado no livro e ter dado outro nome para aquilo ali, e não simplesmente falar que era uma adaptação literária de Por Lugares Incríveis, simplesmente para ter mais visualizações e alcançar um público maior, porque eu achei muito injusto. A gente chega na parte que o Finch comete o suicídio, e ele deixa várias pistas pra Violet, então é um negócio que você vê que já foi muito bem pensado por ele. No filme, ele só teve aquela parte de que ela vai naquela igreja, onde ele faz homenagem para as pessoas que morreram no acidente de carro, que ele pensa na irmã dela. Mas não é só isso no livro, tem muita coisa que acontece ali. Deixa bem claro que o Finch já estava pensando em fazer isso, porque foi tudo muito bem pensado. E ela simplesmente achou um negócio, que bacana, deixa eu ir neste lugar. Olha, o Finch passou por aqui. Gente, desculpa, eu sei que vai ficar um vídeo bem negativo, assim, mas eu acho que eu preciso tirar isso de mim. Era um livro que eu dei 5 estrelas. Só pra ver se fica um pouco mais claro, porque eu fiquei tão indignada. Eu dei 5 estrelas no livro, porque a autora foi genial. Tanto da forma como ela abordou a questão da bipolaridade do suicídio e do luto e de se descobrir como adolescente. Ela foi maravilhosa. E depois, quando você lê o livro, você lê as notas ali do autor, faz muito sentido porque que aquilo tá escrito. E aí você se encontra ainda mais com a obra. Mas eu fiquei pensando como ela deixou fazerem isso com o livro dela, né? Porque foi muito ruim. Muito ruim. Eu chorei muito no filme, eu sei que eu chorei. Ai, mas você chorou e você tá vindo aqui falar mal, você tá sendo hipócrita. Não, eu chorei porque eu sou uma pessoa sensível e porque mesmo sendo um filme sem pé nem cabeça e nada fazendo sentido, nada... Mesmo assim, é um filme muito triste, muito intenso e é aquilo. Então, se você não se emociona nem um pouquinho com o fato daquele garoto estar ali e ter cometido o que cometeu, talvez falte alguma coisinha dentro de você. Fica a dica aí pra pensar. Mas enfim, no livro eu fiquei aos prantos, assim. O livro foi muito emocionante, do começo ao fim. Várias passagens me fizeram chorar, porque ele realmente é muito triste, emocionante
E no filme eu não consegui me emocionar em momento nenhum, tirando a hora que ele se matou. Acho que a única coisa boa que o filme trouxe que não tem no livro é o final, quando ela vai apresentar o trabalho pra turma e ela dá aquele discurso todo, aquilo eu achei bem bonitinho, achei legal. Acho que até que estivesse no livro ia ficar bacana também. E inclusive quando eu terminei de ler o livro eu falei, ué, mas ela nem apresentou o trabalho e tudo mais. Mas no filme isso eu gostei. Mas acho que fora isso, não gostei de nada. Achei uma adaptação muito fraca, um roteiro muito podre, uma pressa, não sei de quê, elementos do livro jogados ali pra falar que tem, pra falar que é fiel, mas sem explicação, sem sentido, sem fundamento, sem pé nem cabeça, então era melhor que eles não tivessem colocado. Gente, inclusive a cena no livro tem a parte que o Finch, ele tá no meio das crises dele, ele pinta tudo de azul, corta todo de azul, e no livro fala quando a Violet entra lá, que é tudo muito azul e tudo mais. Vocês viram o que eles fizeram no filme? Acho que eles falaram, ele pinta o quarto azul, vamos fazer isso. Ele pegou a tinta, pintou um quadradinho assim de azul no quarto. E foi aquilo. Tipo, pra quê? Era melhor não ter colocado. Usava esse tempo que eles gastaram gravando essa cena fazendo outra coisa mais útil pro filme. Bom, então, em suma, foi um livro que eu amei muito, eu recomendo demais pra todo mundo. Foi uma leitura maravilhosa, muito rica, muito empática, assim, que faz a gente se colocar no lugar dos personagens, pelos que eles estão passando, tanto da Violet, que tá no luto, quanto do Finch, que é bipolar, potencial suicida e afins. Leiam, porque vale muito a pena, e não é nada do filme que vocês assistiram. Então, se vocês assistiram um filme e ainda não leram o livro e ficaram confusos, tipo, nossa, mas nada faz sentido, o que é aquilo? Leiam um livro, vai fazer sentido, mas não quer dizer que o filme vai ficar bom por conta disso. Tá bom? Mais uma vez, se vocês gostaram do filme, tá tudo bem. Se vocês leram e gostaram do filme, tá tudo bem também. Se vocês não leram e gostaram, tudo bem. Então, assim, mas no meu ponto de vista, eu não gostei. Acho que nunca mais vou assistir de novo na minha vida. E eu acho uma sacanagem quando simplesmente essas produtoras de filme pegam um livro super famoso que tá em alta e se aproveitam disso simplesmente pra vender um título e não a essência daquilo que foi feito. Eu acho isso uma puta sacanagem. E eu, como leitora e como fã da obra, me senti assim, enganada. Mas é isso. Comentem aqui embaixo se vocês assistiram o filme, se vocês gostaram do filme, por que vocês gostaram. Se vocês não gostaram, por que vocês não gostaram. Vocês já leram o livro? Contem aqui embaixo, vamos conversar sobre. Não quero que vocês pensem que eu sou uma pessoa azeda e amargurada com a vida, por isso que só falei mal. Não, não é por isso, mas é justamente por eu ser muito fã do livro e por ter gostado tanto do livro e pelo livro ser muito rico em diversos aspectos, eu fiquei um pouco revoltada. Então peço desculpas por ter me revoltado, mas não peço desculpa por não ter gostado, porque, como eu já falei no começo do vídeo, é muito importante a gente respeitar a opinião dos outros, justamente quando estamos falando de um livro cuja temática é ódio gratuito nas pessoas, empatia e ajudar os outros, não é mesmo? Foi isso, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês não gostaram, tudo bem, eu entendo, mas a gente se vê no próximo, tá bom? Tchau!